e em nosso aplicativo. Arena CBN. Hoje com Antônio Lupi. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção. Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota e na vitória. Essa banda Ponte Preta. Amor da minha vida, sou você. Ponte, macaca querida, amor da minha vida, sou você. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua. Elvis já faz a abertura pela esquerda, furou o João Pinto, sobra de bola com o Serginho, ele faz o giro, carrega, entra na grande área, pintou cruzamento à frente da grande área, bateu Toró! Siriguido! A finta, olhou de um lado, olhou de outro, aquele cruzamento rasteirinho na meia-lua, o Toró dominou, ele bateu meio que caindo, meio que desequilibrado, ela vai no cantinho, o Luiz Daniel se estica toda, a bola passa por ele, toca na mão, vai pro fundo do gol, não chegou nem a balançar a rede, Toró, a 3 minutos do segundo tempo, Toró, faz o gol, o primeiro do 4h08, uma excelente tarde para você que acompanha a programação da CBN Campinas. Entrando no ar a partir de agora o Arena CBN. Parabéns, Ponte Preta, parabéns, torcedor da Macaca. A Ponte é campeã da Série C. O título, sábado 25 de outubro de 2025, data que vai ficar marcada para sempre na história da Ponte Preta. Que campanha legal da Macaca, campanha coroada com o título, e claro que nós vamos falar muito sobre esse título da Ponte. Ah não, ele fez alguma coisa, né? Ele fez alguma coisa. Vamos lá então. Ele armou alguma coisa. Eu não sei o que tá acontecendo. Nossa, né? Vamos lá, campeão. Que isso, hein? Quem que trouxe essa fera aí? Boa tarde, Campinas! Boa tarde, campeão! José, é o José Neves. E aí, Lupe? E aí, campeão? Como é que você tá, campeão? Você tá bom, campeão? Eu tô ótimo. Eu tô muito bem, e você? Como é que você tá? Cara, eu tô só esperando o Zé Neves chegar e nada do Zé Neves. E nada do Zé. E nada do Zé Neves. Quem está no YouTube tá vendo. Hoje é um dia especial, né, meu amigo? Hoje é especial, campeão. Tinha que vir trajado, né, campeão? E eu não vou deixar meus amigos, né? Sozinho, né? Não! Ó, você não fez passa isso. Pro Carlão lá. Passa pro Carlão lá. Isso, põe, Carlão, põe essa máscara aí. O que significa isso aqui? Pra esconder o seu sorriso.
pra esconder o seu sorriso. Você escolhe, Carlão. Tem 2 modelos lá. Deixa eu ver. Você escolheu. Qual que você quer pôr? Põe essa daqui. É pra esconder o seu sorriso, Carlão. Eu vou participar. Não, coloca agora. É pra esconder. Não. Essa do Jason, não. Essa Essa aí, Carlão. Essa aí, Carlão. vai cair. Isso, cara. Agora ri à vontade, Carlão. Carlão. Tô lembrando Sorria, Carlão. o Adonai da viagem, lembra do Adonai? Adonai da viagem. Sorria, Carlos e Freitas. Que o dia tá lindo hoje. Como é que tá, Lucas? E aí, como é que você tá, Zé? Vocês são demais. Parabéns, campeão. Enfim, hein, Zé? Enfim. Né, é o maior estádio do mundo, né, Carlão? 125 anos pra dar uma volta olímpica, pelo amor de Deus. É muito grande. Mas que alegria, que felicidade. E eu tô aqui pra me retratar. Tá? Por causa de quê? Pra me retratar, porque eu disse certa feita, olha aqui que é o medo do Ponte Pretano, né, cara? Eu disse certa feita que esse título eu não tava nem preocupado, tava preocupado com o acesso. Eu queria subir, por quê? Porque eu estava com muito medo de dar tudo errado, né? Sim. Mas chegou sabadão, às 4 horas da tarde, às 5 horas da tarde, tava colado na CBN, roendo tudo que ele tinha de unha. Olha lá o Julinho Velarde. Tudo bem, campeão? Olha lá. Como é que você tá? Os campeões se identificam, né? E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Esse título é maravilhoso, cara. É lindo, é lindo. É lindo. José. Aliás, o Zé fez um vídeo sensacional, Legal. cara. Bombou mesmo. Tá foi legal. bombando até agora. Eu fiquei tão feliz, cara, que grandes nomes Como é aí. que você teve essa sacada, essa legal. ideia? Ou ela vem do nada? As ideias, elas vêm do nada, né? É verdade. Improviso. É porque no domingo de manhã eu fui comprar um pão na padaria, né? O pãozinho do Ainda café, bem, né? Imagina você comprar um pão na açougue, hein, Zé? Açougue, né? Tem um pão de alho lá, seu tonto. Ai. Ai. E aí o cara falou, bom dia, fera. Ele falou assim, e aí, fera? Eu falei, e aí, beleza? Eu falei, pô, jeitos diferentes de cumprimentar a fera, parceiro, campeão. Eu falei, pô, acabamos de ser campeão, a ideia veio. Eu falei, imagina se alguém me fala, e aí, campeão? Eu falei, hoje eu posso falar, bom dia, campeão. Bom dia, é verdade. Bom dia, campeão. Ó, pra quem tá perdendo, é só acessar o YouTube. Fala, Fábio Chay. youtube.com/CBN Campinas, que vai ver José Neves a caráter. Ele tá tocando terror aqui no estúdio. Chegou com caixinha de som nada, né? É. Caixa de som nada, ó. Pequena. Pequenininha nada, né? Vai, Zé, vai. Faz teu nome, Zé Neves. Ah, que coisa maravilhosa. Ai, meu Deus do céu, viu? Quem que contratou isso aí, Quem Lupe? contratou aí? Ele, Já bateu o arrependimento, Eliel? Já. já bateu. Com 15 dias ele já meteu um grupo de pagode dentro do Verdade, estúdio, né? verdade. Hoje Pelo tá amor de tudo Deus, tranquilo. Ô, Chaibe, olha a alegria da galera. O Chaibe já tá acostumado, né? O Chaibe já tá acostumado. Fala, Chaibe, boa tarde. Maravilhoso, parabéns ao Zé Neves, parabéns a todos os pontepretanos também, da rádio, do Grupo EP. Aqui na rádio tem um monte, aqui no estúdio tem 2. Maravilhoso, é o título da Ponte Preta. Eu era um dos defensores desse título, sempre falei que É tinha que ser verdade, comemorado, é muita verdade. gente torceu o nariz aí, não vou comemorar, que não sei Não, o quê. tá certíssimo, Mas Charles. com certeza é uma vitória mágica para a Ponte Preta, vai ficar para a história realmente, o primeiro título nacional. A Ponte está de parabéns por toda a campanha, né? É isso. 4:13 é o seguinte, hein? É o seguinte. Eu quero ver a alegria do torcedor da Macaca. 19-99186-9070. 19-99186-9070. Hoje. Por favor, vamos entender o momento, porque hoje o Arena é pro torcedor da Ponte Preta. Então Hoje eu quero Carlão, aplaude aí, o maior... Ele tá com vergonha. Aplaude aí, Eu Carlão. vou soltar o áudio do japonês, hein? Aplaude aí, Eu Carlão. vou Aplaude aí, Carlão. Boa! Vou soltar o áudio do japonês, hein? Tá feio. Então agora, aqui no nosso WhatsApp, eu quero o maior número de pontepretanos. Pode mandar foto de quem tava no estádio, que eu vou colocar no YouTube. Atenção, Boa. Samilão, hein? Samela Deep. Chegando fotos aqui da comemoração. As fotos vão pro YouTube, pra quem tá acompanhando no nosso canal. Manda a foto da placa de youtube.com/CBN. substituição também, né? Devolveram, hein? Devolveram? É, custa caro aquilo lá. É mesmo, Zé? Mas sabe fazer o que com aquela porcaria também, né? No dia a dia, Nossa, né? eu Leva Guardar, pro, né, como cara? que chama? Interclasses, pô. Cara, Todo mundo vai saber de onde veio, né, Carlão? é verdade. Todo mundo vai falar, ô, isso aí tem dono, hein? eu sei que não foi legal pegar, Foi mas engraçado. na minha cabeça,
Já se passaram umas 80 ideias se eu tivesse com a placa. O mais legal foi o cara saindo com 2-0. Ele pôs 2 no verde. Muito bom. O cara pôs o 2 no verde e o 0 no vermelho. A criatividade é sensacional. Mas assim, não foi legal, tá? Mas... Foi engraçado. Engraçado foi. Eu não tenho... Invadir é errado, mas aquele momento... foi uma invasão compreensível. Agora, Compreensível. eu não quero ser... Eu vou ter... Eu Vai preciso... sobrar. Não precisava subir em cima do carrinho, rasgar o banco de reservas, assim, levar a placa embora. Lá na marca do pênalti onde o Elvis bateu, tem uma cratera lá, meu irmão. Cada um levou um parma de terra daquele lugar. Parece que é Terra Santa, Terra Sagrada. Vai dar uns ganchos de jogo? Vai dar uns ganchos? Não sei não, viu, Zé? Não sei não, viu, cara? Acho que não. O presidente estava lá, ele viu, né? Então, se levar, claro, no rigor da lei, eu acho que vai levar punição. Agora, o Samir tava lá, o presidente da CBF, ele se envolveu com todo aquele espetáculo. Eu não sei não, não me surpreenderia a ponte passar ilesa em virtude da comoção que foi. Foi incrível, né? Lembrou muito 81, né, Carlão? 81 foi, mas naquele tempo, Chaibe, as invasões eram normais, né? Assim, mesmo nos grandes estádios, ou Pacaembu, ou Morumbi, 77, quando o Corinthians ganha da ponte, foi uma invasão, uma loucura. São Paulo em 92, né, na Libertadores, então era mais normal. Hoje não, hoje nos grandes estádios a invasão ela não acontece mais. E na ponte ontem não teve jeito. Na Série 2 não teve invasão, né? Mas no sábado não teve jeito. Ali não teve como não, irmão. Ali não tinha como segurar, não. Não teve como segurar. Por mais que o Donizete berrasse lá, não invadam. Atenção! Atenção! A CBF pede para que nada treja dentro do gramado. Vamos lá, então, hoje, torcedor da Ponte, 4h17, o Arena Especial, título da Macaca. Se você foi no estádio, se você tem um registro, manda a foto aqui pro 19 991869070. Vamos colocar as fotos dos torcedores da Ponte no nosso canal do YouTube para comemorar essa data importantíssima. E não esqueci não, hein? Temos muitos acertadores do placar do jogo. Eu vou contar aqui, se não me engano, foram 19 torcedores da Ponte Preta que acertaram o placar 2-0 para Macaca e vão concorrer a um voucher de R$200 no Giovanetti. Coloca meu nome aí, viu? Aqui coloca... Aliás, meu nome aí, hein? Aliás, a fase do Zé na quinta-feira, José Neves, em seu perfil, que bomba em 4K nas redes sociais. Em 4K. É 20 vezes atrás. Uou! Um show! Jonas Toró! O Zé, ele foi perguntado sobre o jogo de sábado. Isso na quinta-feira passada. Quinta-feira passada foi dia 23. Sábado, olha, foi na quarta-feira, inclusive. Foi um dia antes. Então foi no dia 22, foi confere? 22, isso. Foi na quarta-feira. É porque eu só vi no outro dia. Eu não tô com tempo. Eu abri uma caixinha de perguntas, falei, manda uma pergunta aí, Zé, como é que é trabalhar aí no Grupo PP? Como é que trabalha a CBN? Eu fui respondendo. Aí perguntaram, como é que vai ser o jogo sábado? Quem faz os gols? Isso foi na quarta-feira, dia 22. Vamos ouvir o que disse Zé Neves na quarta-feira, dia 22 de outubro, antes do jogo decisivo que deu o título para Macaca da Série C. Roda. Cara, vai ser 2-0. Um gol do Toró e um gol do Elvis. Ô, louco, meu irmão. De pênalti. É o que eu acho. Rapaz. Olha, pô, você acertou o Palmeiras, né, contra a LDU. 3-0, um resultado incomum. E você acerta essa, os autores dos gols. E o segundo gol de pênalti. Então, confia no pai, vem com o pai. Loucura, Eliel, ninguém entende nada de futebol nessa bancada aqui. Que fase, hein, Zé Neves? Tô numa fase, hein, ô Fábio Chaibe. Subidão, hein? Então, agora eu vou abrir a Zé Betia. Só jogue acima de... Cuidado, hein? É isso aí. É o seguinte, a gente vai falar muito sobre esse título. Zé Neves veio a caráter pra você que tá no YouTube, tá vendo o Zé. Cadê a caixinha de som, Zé? Aqui, já desligou? Não, meu irmão. Então vai, som na caixa. Essa aqui vai ser... Olha, peraí. Agora no Face ID não reconhece com a cara pintada, né? De branco, né? Vamos lá. E sobe o som, meu amigo. Vai. Raça de campeão. Você está de amar. Põe a máscara, Carnal. Cadê o limão pro Carnal? Cadê o limão? Eu vou soltar o áudio do japonês.
Coisa linda! Nilson Belisário no comando técnico, Samela Deep no streaming, o Arena tá no ar, parabéns, macaca! Venha molhar as palavras. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Horas e 22 minutos. Bom, vamos começar então. Já estamos recebendo aqui um vídeo que foi muito legal, que foi divulgado nas redes sociais. Deixa eu agradecer aqui ao meu amigo João Lucas Dionísio. Ô, João Lucas. Foi que mandou pra gente. Aliás, ele falou que a Ponte não pode ser campeã muitas vezes, não. Sábado ele gastou mais de R$500. Ficou maluco. Sorvete pro menino, refrigerante, lanche pros tios, faixa, camisa. Quando viu, meu amigo, já tinha gastado, né, uma nota. O dinheirinho bom de gastar esse aí, campeão, filho. Imagina se gasta tudo isso e não ganha. Mas aqui em Campinas, no bairro São Bernardo, tem o São Bernardo do lado de cima. Berna de cima e o Berna de baixo. Berna de baixo. Tem o Padre Jamil. O Padre Jamil é uma figura muito conhecida no São Bernardo e aqui em Campinas. Certo. Quando a coisa não estava boa na Ponte, se não me engano, foi 2020. Professor Gilson. Professor Gilson Kleino, o Padre Jamil foi lá no Moisés Lucarelli. Abençoou lá. E a coisa deu certo. A Ponte naquele ano não caiu. Foi o ano que o Ivan deu a entrevista. Exatamente. E aí, o que acontece? O Padre Jamil, feliz da vida, com o título da macaca, foi chamado ali próximo do coral da igreja na missa de domingo. Ele não aguentou, né? Ele não aguentou. Pra quem tá no YouTube vai ver com imagens o vídeo do Padre Jamil. O Padre Jamil cantou o hino da macaca na missa. Pô, louco, abençoado. No meio da missa, o Padre Jamil, aliás, Padre Jamil, ele tá na cadeira de rodas. Tá. Espero que esteja tudo bem com ele. Sim. Mas é um torcedor símbolo da Ponte. Bom, vamos começar aqui, ó. O pessoal já tá mandando mensagens, comemorando. Feliz da vida. Essa missa aí, o pessoal, Pai de Cristo, os bugreiros. Só se for pra você, mano. Ó, já vi aqui a mensagem. Já mandei aqui. O pessoal tá mandando foto. Nossa, é muita gente. É muita gente. Explodiu, né? Ó, o Wagner de Hortolândia tá aqui. Parece que o homem não tava feliz. Ponte campeão. É o vídeo do Zé Neves que ele fez na rede social e que explodiu. Daniel Ribeiro. Uhul, bora comemorar. Calma, ele acertou o palpite. Peraí, deixa eu ver o negócio. Isso, o Daniel Ribeiro acertou. Tá concorrendo ainda, tá? Vai concorrer.
Arena, eu estava do lado do Arthur quando ele pediu para entregar um pequeno pedaço do gramado para o pai dele, que estava na tribuna. O Arthur? Perguntei, quem é o seu pai? O Arthur Lateral. O Arthur Lateral. Que susto, hein, meu Arthur Deus. Lateral, pensei que fosse outro. Que susto, hein, Carlos? Boa tarde, pessoal. Parabéns pra Ponte, que tem o hino mais bonito do futebol, campeão brasileiro da Série C. Valeu, grande abraço. Ó, o Emerson aqui também tá feliz da vida. Boa tarde, vocês já perceberam que o jogador do São Paulo que vai pra Ponte se dá bem e vice-versa? Olha, a Ponte tem histórico, né, com o Toró, né, que me vem de cabeça, com relação ao São Paulo, o Oscar. Reinaldo, verdade. O Reinaldo, King Naldo, o Luiz Fabiano, né, na Ponte. O Luiz Fabiano foi daqui pra lá, né? Então, ele falou vice-versa. Ronaldão, Mineiro. O próprio Valdir Pérez. O Mineiro não foi direto, né, mas verdade. Mas foi pra lá. Mas é engraçado como tem essa ligação, né, a Ponte conta com muitos jogadores do São Paulo. E o Samuel, né, na década de 70, Nelsinho Batista. E agora eu vou lembrando um pouquinho mais. E esses ícones do São Paulo. Mineiro fez gol do Mundial, Luiz Fabiano é ídolo no São Paulo. Exatamente. Bem legal, boa lembrança. Boa. Oscar, né? Oscar. Ó, todo mundo que tá mandando foto, eu já tô encaminhando aqui pra Samila, que é a nossa operadora de streaming, tá sempre atenta ali em tudo que acontece no YouTube. Vai ficar rodando as fotos, tá bom, galera? Pra você que tá mandando foto aqui e quer ver como ficou no YouTube, é só acessar youtube.com/CBN Campinas. Cara, e é foto, hein? É muita foto. Aqui quem tá aqui, ó. Pedro Maciel. Pedro Maciel. Pedro. Aliás, o Caião soltou uma foto, colocou uma foto muito bonita também no Instagram, né? Acho que tava o Pedrão, né? Com a família inteira. A família, né, cara? E o avô que não estava mais aqui, né? Exatamente. Não tá mais entre nós, mas assim, eu acho que você fez um comentário muito legal, né, cara, hoje no CBN Esportes, até com uma certa... Vai com calma. Com uma certa parcimônia, um certo cuidado para não machucar ninguém, porque a gente tá bem emocionado. Mas é isso, tem muita gente que não pôde ver o título da Ponte com o pai, com o avô, né? E quem é Ponte Pretana, eu vou falar com muita propriedade, porque eu falo abertamente que posso torcer pro time, né? Sim. Posso falar que a gente nem gosta muito de futebol, a gente gosta da Ponte Preta. Torcer pra Ponte Preta é uma relação com o pai, com o avô, com o tio, com o irmão mais velho, o irmão mais novo. E a gente passa isso pros filhos da gente também. Então é muito legal torcer pra... Esse momento foi muito legal, incrível pra quem torce pra Ponte. Foi muito legal. Foi muito bonito. Então, eu fiz um comentário um pouquinho mais profundo no Bom Dia Cidade, né? Porque, foi lindo, assim, eu assisti. A gente não viu aquele momento simbólico de um time que é campeão, que é o capitão erguendo a taça, porque houve a invasão no gramado. Mas assim, tirando as coisas que não são legais, né? A gente ficou sabendo até que teve alguns problemas aí com a galera e tudo mais, mas foi uma invasão compreensível. Por que foi uma invasão compreensível? Cara, são 125 anos esperando esse momento. De um grito entalado na garganta. De um grito que tava entalado na garganta. Porque a Ponte, cara, ela não... Eu comecei a entender um pouco mais quando eu conheci a minha esposa. Porque minha esposa é ponte pretana, a família dela é ponte pretana. E os tios são bugrinos. Olha só que situação interessante. Mas que legal, né? Que Sim, legal, que e legal. tem uma relação ótima, Pacífica. entendeu? Cada um torcendo pro seu e vida que segue. Mas aos poucos eu fui entendendo o que era essa paixão, que é passada de geração pra geração. Que é aquilo que você falou, às vezes a pessoa ela nem gosta de futebol, mas ela gosta da Ponte. E ontem, mais um. Ih, chorou. Esse daí já chorou. Imagina seu pai, hein? Como é que tá o Barba? Nossa, ei, Barba, hein? fanático, O Barba, o Gui acabou de... O Barba ouve o programa. Velho. O Gui acabou de passar aqui chorando. Mais um, né? William Cabelo. Também. Então, só pra finalizar o raciocínio, no sábado, depois do jogo, quando eu fui devolver o colete, eu não sei o nome dele, eu fui tentar entrevistá-lo na rádio, mas não tinha condição, porque ele estava muito emocionado, e eu só perguntei, que emoção, e ele tava com uma foto na mão. É isso que pega. Ele vai chorar, mas assim, eu preciso falar. Ele tava com uma foto na mão, uma foto antiga, um torcedor pequenininho, não lembro o nome, porque se eu lembrasse eu ia falar o nome dele aqui, mas não lembro agora. Ele pequenininho, ao lado do pai e do avô, que já se foram. E eles não tiveram a oportunidade
de ver aquilo de ontem. Quando o cara pega a foto, ele cruzou o gramado de joelho com a foto na mão. Quando o cara pega essa foto e leva pro estádio, ele já leva pro estádio, olha o simbolismo que tá envolvido nisso aí, né? É uma paixão realmente que o cara tem pela instituição, porque remete à família, remete ao pai. Eu torço pra Ponte Preta graças ao meu pai me ensinou, meu pai me levou no Moisés do Carelli pra ver Ponte e Santos em 91, a Ponte levou um vareio do Santos, me apaixonei na hora, falei, como é que pode, cara? Um time tá apanhando e a torcida cantando, me apaixonei na hora, quero sofrer. Falei, quero sofrer com isso aqui. É estranho, né? É estranho. É estranho, mas assim, é sentimento, né? É um sentimento. Aliás, a gente tá vendo muitas famílias, né, no YouTube de pais e filhos que acompanharam esse momento também, com fotos que o pessoal tá mandando aqui pra gente. É muita foto, então assim, não tem como falar o nome de todo mundo, tá bom? Parabéns pelo programa, é o Lucas de Valinhos que tá mandando mensagem. Boa tarde. O Julieder mandou mensagem aqui pra gente. Deixa eu ver outra aqui, ó. Muito boa tarde, Lupe. Eu vi, ninguém me contou não, só festa. Ah, ele tá falando aqui, Eduardo do Parque Jambeiro, ó, vamos colocar. Ah, eu tô com o Eduardo aqui, ó. Ele tirou um retrato comigo também, ó. Olha que legal, cara. Vamos postar, vamos mandar pra Solta lá no YouTube. Solta no YouTube. O pessoal quem tá assistindo no YouTube tá vendo as fotos. Tem que sortear os R$200 pro Pingo. Ó, quem mandou mensagem, verdade, o Rogério. Cara, cachorro. O cachorro do Rogério é o Pingo e deu sorte. Boa tarde, amigos da CBN Campinas. Somos campeões e acertei o placar para o sorteio. Jonas Carneiro tá concorrendo, hein? Aliás, são 20 ouvintes que acertaram o placar na reta final do Arena. A gente vai sortear. Ô, Lupe, eu preciso te fazer uma pergunta, cara. Manda. Fazer uma pergunta. Você é repórter, jornalista. Você cobre o dia a dia dos times de Campinas. Meu santo pai, é a placa aqui. Cobriu muito a Ponte Acharam a placa? Acharam a placa. Não, mas é uma foto. Você cobre muito a Ponte Preta, né? E cobriu muito bem a final. Eu queria saber de você, que tem contato com os atletas. Aquela festa que a torcida faz, essa é a curiosidade do torcedor, tá? Aquela festa que a torcida faz na chegada do ônibus, aquilo pega o jogador? Pega porque se você, acho que quem tá do lado de fora não consegue enxergar, mas a maioria filma pra guardar aquele momento de registro mesmo, sabe? Pro futuro. Mas aquilo pega. Obrigado. Queria saber bastante. Se pegava, se o cara era gelado ao ponto ou às vezes pode pegar assim, o cara sentiu o tamanho da responsabilidade também, né? Pega também, né? Pega também. Mas mexe, importante saber que mexe com os caras. São 4h32, a gente vai pro Repórter CBN, já a gente volta pra falar mais. A macaca lá, ó. Cara de assustado ou não? Nossa senhora, olha o medo, hein? Tava com medo. Não, mas ontem eu não tava com medo, não. Ontem eu não tava. Medo eu tava em 2017. A gente volta já. Repórter CBN. Segunda-feira, 27 de outubro de 2025. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,47% aos 146.680 pontos. O dólar comercial cai 0,41%, cotado a R$ 5,37. O euro vale R$ 6,25, baixa de 0,27%. O mercado repercute o encontro entre o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump, que marcou o início formal das negociações sobre o tarifaço. Os investidores estão atentos ainda à possibilidade de uma trégua comercial entre Estados Unidos e China. A reunião do Federal Reserve, que ocorre nessa semana, também está no radar. A mulher que havia sido presa por sugerir que havia uma bomba dentro da mala dela no Aeroporto Internacional de Brasília foi solta após passar por audiência de custódia. Segundo a defesa, ela foi questionada sobre a presença de algum item proibido na bagagem e respondeu como piada, só se for uma bomba. A Polícia Federal prendeu a mulher mesmo após constatar que a mala não continha explosivos. A Federação Brasileira de Bancos anunciou regras mais rígidas para instituições financeiras afiliadas encerrarem contas de passagem, conhecidas como contas laranja, e bloquearem movimentações suspeitas. Com a mudança, os bancos deverão ter políticas e critérios próprios para os processos.
As novas normas também valem para contas usadas em golpes e fraudes sem o conhecimento dos donos. No horário de Brasília. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias de meia-noite às 5. Na CBN. Apresentação: Paulo Galvão. Estradas. Oferecimento GWM Darugi. Viva o amanhã hoje. E de Pratos, agora em Campinas. Utensílios e equipamentos para bares, hotéis e restaurantes. Mário Quintino, chegando com as informações do trânsito nas estradas aqui da região de Campinas, 4h36. Mário, boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Campinas Mogi. O nosso ouvinte já diminuiu a velocidade. Região do Alphaville para acessar Dom Pedro, são pelo menos 2 quilômetros de lentidão. Atenção do quilômetro 116 até o quilômetro 114. Tem atendimento também de uma ocorrência ali, pouco antes da Dom Pedro, por isso, atenção na região. Na Dom Pedro, diminui a velocidade desde o Trevo dos Amarais até a chegada para a rodovia Anhanguera, excesso de veículos e também por conta das pistas molhadas. Atenção também, então, região do quilômetro 144, para quem vai em direção de Atibaia e também de Jacareí. Ainda não tem ponto de parada aqui em Campinas e a movimentação é maior, a altura do trevo da Avenida Mackenzie, a altura do quilômetro 130. Falando também da rodovia Anhanguera, já com lentidão para acessar John Boy Dunlop, pista sentido interior ali pela Marginal, quilômetro 96, e na rodovia dos Bandeirantes tem atendimento de uma ocorrência para quem vai em direção da capital paulista, a altura do quilômetro 85. Atenção também ali pela região, não chega a diminuir a velocidade, mas tem atendimento dessa ocorrência perto também já da chegada para o anel viário Magalhães Teixeira. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN com outras informações do trânsito. Escolha a tecnologia Móbil. Eficiência e proteção para seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Móbil. Alô Campinas, a de Pratos chegou à cidade e está de portas abertas para você. Venha conhecer a loja mais completa em utensílios e equipamentos para bares, hotéis, restaurantes e também para a sua casa. Aqui você encontra qualidade, variedade e as melhores marcas do mercado em um só lugar. Passe na Avenida Orozimbo Maia, 1165 e confira todas as novidades que preparamos para você. De Pratos, agora em Campinas, tudo o que você precisa para servir bem. Performa que pode, um bate-papo descontraído com convidados que vivenciam o dia a dia e a prática da tecnologia. Léo Tristão e Samir Caran trazem pessoas para compartilhar suas experiências e conhecimentos sobre temas voltados à tecnologia, inovação, cases de sucesso, empreendedorismo no mundo corporativo e novidades no mundo dos negócios em geral. Todo sábado, às 10 da manhã, na CBN Campinas. Arena CBN. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante. 4h39, estamos de volta com a Arena CBN, hoje especial, até porque a Macaca foi campeã. Pode ou não? Pode? Pode. Eu tô conversando com o RH. Se eu posso acender o sinalizador aqui. Não, Zé, pelo amor de Deus, Zé. Tá bom, obrigado. Zé, pelo amor de Deus. Falaram que não. Eu ia acender, mas falaram que não, então deixa quieto. Pelo amor, calma, é que não Zé. deu ainda 3 meses, né? Senão eu acendia. Não deu 3 meses, eu ia acender o sinalizador aqui. Quem tá acompanhando... Que doideira. Quem tá acompanhando, isso aí é o Plínio, né? Quem tá acompanhando no YouTube...
todo mundo que tá mandando fotos, tá rodando aqui as imagens da galera lá no Majestoso no último sábado, quando a Ponte Preta venceu Londrina por 2-0 e conquistou o título da Série C. Ouvinte tá mandando áudio, meu caro Nilson Belisário, aliás, voltou de Portugal recentemente, hein? Tá voando, quase hein? que foi barrado lá, mas graças a Deus deu tudo certo. Som na caixa. Tranquilo. Fala, bancada CBN. Meu palpite, falei que ia ser 3-0, mas 2-0 foi bom, né? Tá bom. Deu pra ficar muito feliz. Foi um dia muito especial lá no estádio e foi uma campanha muito especial, né? A gente foi parar pra pensar nessa reviravolta do treinador, a gente ter um capitão que conseguiu colocar na cabeça dos jogadores tudo que colocou, a torcida destruindo nos jogos no estádio. É impressionante o que a gente fez lá no estádio. E a melhor narração da história de um gol da Ponte Preta, que foi do JN naquele gol da Ponte. Aquilo foi sensacional. Nossa, boa. É da Ponte, é da Ponte, é da Ponte. Aquela arrepiou, hein? Aquela foi parar até lá no Redação. Redação. Essa, se a Ponte acho que deve fazer um documentário, essa narração do Júlio tem que achar. Tem que achar. Pô, quem pegou, devolve isso aí, cara. Isso é importante demais. Tá rodando uma informação que tinha uma câmera no banco que sumiu também depois lá. Então, se alguém conhecer... A placa voltou, hein? As placas voltaram. Sim. É porque a câmera, a Ponte, segundo informações, a Ponte estava usando para fazer um documentário e tal. Mas eu acho que se a Ponte fizer um documentário desta conquista, a narração do Júlio no gol do Miguel, ela entra. Não, com certeza. Com certeza. Boa tarde, pessoal da Arena, tudo bem? Sou bugrino de coração. Parabéns à Ponte Preta por tudo que tem passado nesses últimos meses, chegar onde chegou. Esse time realmente merece. E Campinas fica muito orgulhosa de ter a Ponte Preta como mais uma com o nome no destaque nacional. Parabéns, Ponte Preta. Boa, que mensagem legal, cara. Que mensagem legal. Um abração pro senhor, viu, cara? Eu acho que o futebol, cara, tem que ter a zoeira saudável mesmo. É legal pra caramba zoar e ser zoado, tem que ter, né? Mas é legal ouvir uma mensagem como essa. Uma mensagem dessa muito legal, velho. É legal e eu conversando com muitos bugrinos, é claro que não vão falar, mas na resenha eles falam que o que aconteceu com a Ponte serve de exemplo, né? Porque a Ponte, com todos os problemas financeiros, foi lá, brigou, venceu, conquistou o título e o Guarani ficou, né? Tipo, frustrando o seu torcedor. Eu acho que pro ano que vem a própria Ponte fica como lição aí pro Guarani fazer um planejamento. Tanto é que me parece o Guarani vai com muda um pouco a filosofia com um time mais experiente, assim como foi a Ponte em 25. Até porque tava nos objetivos, né? Ser campeão, sim, subir, e não há dois. Que maravilha! Eu fico emocionado a todo momento. Eu tava na Lagoa Taquaral, não tinha condições de ter ingresso, então eu fui com a família na Lagoa Taquaral. A hora que o Elvis, o primeiro gol veio em casa, né? Segundo tempo, eu tava na Lagoa Taquaral dando uma volta. A hora que o Elvis fez o gol de pênalti, rapaz, eu parecia um louco pulando que nem um macaco no meio da lagoa lá, cara, na pista de corrida lá, família olhando pra mim, o que foi? Gol da Ponte, todo mundo olhando, cara, que loucura. Salve, galera, macaquinha, amor maior. Valeu, beijo pra vocês, legal, Alexandre. Boa, valeu, Alexandre. Olha, quem tá mandando foto, a gente tá rodando aqui no YouTube, tá? Imagens aí de quem acompanhou o jogo direto lá das... Cara, é muita gente mandando foto. Que momento legal, que momento muito legal. O programa hoje era pra ter 3 horas de duração. É o Silas Rampazzo que mandou mensagem pra gente aqui Silas. No YouTube. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Sou corintiano, mas o hino da Ponte é muito bonito. Parabéns pra Ponte Preta. É o Mendes, Wagner Mendes que mandou mensagem. O Wagner Mendes. Alô, Rádio Camunducaia aqui de Santa Rita do Passa Quatro. Deixa eu ver aqui quem mais mandou. Lupe, conversamos no Majestoso no sábado. Enfim, campeões. Boa, obrigado pela mensagem. Cara, tem muita gente mandando mensagem. Ô, Fábio Scheibe, e esse título da Macaca, hein, cara? Que coisa bacana. Dia mágico, realmente, para Ponte Preta, né? Foi muito legal acompanhar.
a torcida vibrando desde o começo, desde as primeiras horas da manhã também, muita gente no Moisés Lucarelli, muita gente reunida, passando aquele apoio realmente que a equipe precisava, a Ponte que veio de uma campanha maravilhosa dentro de campo, mas fora de campo a gente sabe como que aconteceu, né, tudo como aconteceu, e parece que isso deu mais força justamente a Ponte Preta para conquistar esse título, né, trocando de técnico no meio do campeonato. Mais que isso, né, vindo um treinador do rival para assumir a Ponte Preta já estava quase classificada, praticamente classificada, e esse treinador chegou e pôs o trabalho dele, com uma derrota apenas nos jogos, né, uma derrota com um time até alternativo, aquela vez quando perdeu para o Brusque, e mostrando a força da Ponte Preta. E esse garoto camisa 10 aí, que a gente fala bastante também, deu a cara dele no campo, né, o Elvis, mostrando que realmente era um torcedor pontepretano, e o torcedor pontepretano pôde ser recomendado dentro de campo por um cara que lavou a alma realmente pela carreira e por toda a trajetória que a Ponte passou nesse ano, mas foi maravilhoso, foi muito mágico. Parabéns à Ponte Preta, colocando o nome de Campinas mais uma vez aí nas notícias do Brasil, né? O Rodrigo manda mensagem pra gente aqui, sempre participando, na esteira do que disse o Lupe. Uma das pessoas que não puderam ver o título da Ponte é o senhor Benedito. Não estou falando do avô do Carlão, embora também se estenda a ele, mas do meu saudoso pai, que diga-se, o Carlão também conheceu. Abraços a todos. Osvaldo e família, que mandaram a mensagem, a foto, tá rodando lá no YouTube, hein? A foto da galera no Moisés Lucarelli. Foi no Majestoso sábado, viu o título da macaca? Manda a foto aqui que vai pro YouTube. Dadá Maravilha tava no Majestoso. Dadá, tá com a perninha torta, Dadá, cara. Não existe gol feio. Feia não fazer gols, Dadá fez história na Ponte também, né? Final da década de 70. E fala com muito orgulho da macaca, propaga o nome da Ponte. Conta rapidamente o Gol Fepasa. O que é o Gol Fepasa? Conhece essa história? Foi. Porque o Dadá, todo gol que ele fazia, ele dava um apelido, né? Gol beija-flor, gol helicóptero que para no ar, essas coisas do Dadá. E o Dadá, ele fez um gol pra Ponte Preta e homenageando aí a linha do trem, a linha do gol. A galera que não tinha dinheiro pra entrar no estádio, ele ficava lá antigamente, Zé, a galera da Ponte que não tinha dinheiro pra entrar ficava não só na linha da Fepasa, mas aí em todos os... Olha lá a foto do Dadá ali. Grande, mas aí em todos os estádios, faltando 15 minutos pra terminar o jogo, os portões eram abertos, né? Isso acho que não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. No YouTube aqui, Lupe. Oi. Desculpa, no YouTube aqui o Silas faz uma pergunta pertinente. Você acha que a Ponte Preta tem que colocar uma estrela em cima do distintivo como forma de... Eu vi essa na jornada, aqui, né, a gente eu acho debateu. que isso aí é pra gente pensar um pouco mais lá pra frente, porque eu não sei. É aquilo que a gente quiserem responder. É aquilo que a gente... Na minha opinião, não. Eu acho que a gente eu acho que não também. Vinha debatendo desde quando começou a Ponte crescer e flertar com o título, né? É claro que é uma conquista importante, mostra, né, o significado, o que foi pro torcedor. Talvez nem o fato de ser a Série C, mas o título em si, né, o título nacional pro torcedor significou demais, e toda essa história que a gente tem comentado aqui, conversado. Mas eu ainda acho que não é um título do tamanho da Ponte. A Ponte é essa loucura, essa pujança, essa paixão maluca aí. E eu acho que merecia algo melhor. Porém, ela disputou a Série C por incompetência dos dirigentes, mas ela foi lá e conquistou, bateu e voltou. Isso também é algo muito difícil em se tratando destas competições. Eu ainda preciso pensar, não uma estrela dourada, porque eu acho que a Série C ainda não merece uma estrela dourada. Mas acho que alguma coisa de representatividade merece. Foi algo tão simbólico, cara. Eu concordo com a sua fala, que é um título que não é do tamanho da Ponte Preta. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, o que define o Ponte Preta não são títulos. Se a gente gostasse de títulos, a gente não, e aquela coisa, não torceria pra Ponte Preta tão facilmente. E aquela coisa, quem somos nós pra julgar o tamanho da felicidade do torcedor? Pro torcedor foi um título de mundial, né? Tal a alegria, tal a loucura positiva que foi. Mas não sei, é polêmica. Eu acho que o simples fato, por ser a Ponte Preta, gera essa discussão, né? Porque se fosse um outro clube, assim, com menos representatividade, eu acho que não teria essa discussão. Então isso mostra também a relevância da Ponte, porque, será que a Ponte pode considerar um título ou não? Se fosse um outro clube de menor expressão, não haveria essa discussão. Como é a Ponte, ela é gigante, ela é apaixonante, gera esse tipo de discussão. Deixa eu mandar um abraço aqui, pro Marcos Paulo Godoy, Carlão, chorando, também deve estar no documentário. Aliás, falando nisso, já pode afastar da cadeira aqui, afasta da cadeira aqui.
Você também pode afastar, porque eu vou ler uma mensagem e vou pro intervalo, tá bom? Porque eu acho que os meninos aqui não vão aguentar. Aumenta o hino da macaca. Vem comigo. Mensagem do Gustavo Citrângulo. Oi, pessoal. Posso pedir um grande favor? Uma homenagem? Meu pai, senhor Admir Citrângulo, nos deixou no último dia 16. Eu o levei contra o Náutico, mesmo doente, e ele chorou de alegria. Ouvi o derby do hospital e depois não deu tempo. A macaca sempre foi sagrada pro meu pai. Por isso, ir no jogo e torcer por ela é mais do que uma paixão. Um beijo enorme para o senhor Admir Citrângulo. Te amo pra sempre. Tá vendo? É isso. Tá vendo? Chama o intervalo, vai pro intervalo. Põe a máscara, Carlão. Arena CBN. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E amanhã a bola sobe no ginásio do Taquaral para o segundo jogo do vôlei Renata na Superliga 2025-2026. Estreia com vitória em cima do Monte Carmelo e amanhã o desafio é contra o Goiás. 6:30 da noite, ginásio do Taquaral, e você acompanha todas as emoções da partida aqui na CBN Campinas a partir das 6:30 da noite. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Quatro e 52, estamos de volta com a Arena CBN, hoje especial para o torcedor da Ponte. Boa tarde a todos do programa. Minha família estava presente. Edilson, Val, Nicolas, Davi. Ponte Preta, nem melhor nem pior, apenas incomparável é a mensagem aqui. A galera tá viajada, né? Parabéns, nega véia. Hoje no programa faltou o cabelo. Cabelo, uma hora dessa, eu acho que já deve ter Falei ido, com o né? cabelo no sábado, ô Lupe. Tava daquele jeito, né? Qual jeito? Cozido? Ele me mandou um áudio de 2 minutos. Nossa, e viajando. É aquele áudio que começa, mas não termina, né? É verdade. Dali Macaca, Matheus e Vinícius. Estive lá em 3 gerações. Avô, filho e netos. É o Paulo que mandou mensagem. Obrigado, Paulo. Cara, tem muita gente mandando mensagem, não vai dar tempo de ler todas, tá bom? Peço desculpas, mas quem tá no YouTube vai ver aí a foto que mandou. O homem que ensinou a ser ponte pretano, obrigado, pai. É o Caio Queiroz. Essa foto aqui também, hein? Do Caio com o pai chorando é espetacular. Deixa eu mandar um abraço também aqui pro Filipinho. Filipinho, que é lá da galera do Macacast. Mandou a foto aqui, ó. Boa tarde, Lupe, campeão. Felipe Camargo com a galera aqui acompanhando. Lupe, o Carlos Ganso estava na arquibancada do meu lado. Lá? Tava lá na arquibancada. Uau. E o Carlão é meio recluso. Muito discreto, né? Agora é americano ainda, Carlão? Ele nasceu em Vinhedo, agora eu não sei se ele tá ou por aqui em Campinas. Ele é americano. Que legal, cara. Carlão Ganso, pô. Boa tarde a todos. Estrela não colocaria na camisa, mas o desenho pequeno do troféu no meio entre os dois peitos, sim. Cleiton Reis do Jardim Florense. É uma bela homenagem. É uma bela homenagem.
Obrigado, tá agradecendo aqui a homenagem que a gente fez lá da família do Citrângulo. Macacos do Porão na área. Viva a Ponte Preta, campeã. Quem mandou essa mensagem aqui pra gente? Ele não colocou o nome. Teve uma matéria legal sobre esses caras do Macacos do Porão. Verdade. Uma banda de rock, só legal. tanta coisa da Ponte. Legal. Altair Petito, parabéns a todos da equipe, tá aqui no YouTube. Enfim, 4h54. Olha lá, é a foto do pessoal olhando aí, o pai, eu esqueci o nome do ouvinte, mas é o senhor chorando ali. Citrângulo? Não, não. É outro senhor, tá bom. Sérgio de Montemor, Ponte campeã, primeiro título da história. Boa tarde a todos. Ele tá falando que é uma vergonha a Ponte ter ido pra Série C. Realmente, é aquilo que eu falei na abertura da transmissão. O fato de não colocar uma estrela no escudo, na minha opinião, é que assim, cara, foi linda a festa. A Ponte, ela conseguiu resgatar o torcedor novamente na Série C, assim como já tinha acontecido na Série A2. Mas, gente, a gente não pode esquecer que foi um rebaixamento. Sim. Foi um rebaixamento e foi um rebaixamento. Dentro dessa emoção tem a parte racional e precisa ser... Eu acho que principalmente... Hoje até brinquei no Campinas pela manhã. Brinquei não, né? Falei assim, eu acho que hoje a segunda-feira ainda é válida pro torcedor saborear, desfrutar. Pra torcedor não, mas eu acho que pro torcedor ele tem que saborear a vida inteira. Mas eu acho que a partir de amanhã, pro pessoal da Ponte Preta, do clube, eu acho que já tem que começar a arregaçar as mangas, criar uma perspectiva para a Ponte sair desta situação caótica que vive financeira. É um ano difícil, é um ano eleitoral e a gente sabe que um clube como a Ponte, a polarização, ela é difícil suportar, né? A Ponte não tem força para suportar uma polarização e ela vive essa polarização. Então aí tem o lado chato, porém racional da história, em que a Ponte ela precisa buscar um salto de qualidade. Não sei como, mas ela precisa dar esse salto de qualidade para ter uma vida saudável na Série B do ano que vem. Mensagem aqui do Thiaguinho Toledo. Grande Lupe, a invasão de sábado lembrou o acesso da Série B em 2011. Thiaguinho viveu 11. Foi o primeiro trabalho dele na Ponte. Ele tá falando aqui, ó. Ficou legal essa pintada na cara do Zé Neves. Opa, ô Zé! Ô, Jaguariona, me respeita aí, velho. Ô, Chaibe. O Chaibe gosta lá. Me defende aí, Chaibe. Ué, não entendi. Me defender o quê, cara? Indefensável. Acostuma aí com a pintada. Foi uma pintura. Denúncia! Opa! O Lopes, Zé Neves ama a Ponte, mas ele sempre foi um corintiano. Que história é essa, Zé? Você da onde? Esse xerocólio comeu uma lata, meu irmão? Você tá louco, velho? Aliás, o Zé tem uma coisa, você é meio anti-time grande, né, Zé? Eu não gosto. Você não topa muito, as pessoas me perguntam lá em São Paulo, que time você torce? Ponte Preta. Mas e além da Ponte Preta? Falei, ninguém, é Ponte Preta? Tá doido? Mas não é Ponte Preta e Corinthians, Ponte Preta e Flamengo? Não, é Ponte Preta e Ponte Preta. Você quer brigar? Você quer brigar? Vai brigar agora, velho. Atenção, vamos ao sorteio. Opa, agora sim. 200 conto lá no Giovanetti, hein? Coloca meu nome nesse bolo aí. Não, você era pra mandar na sexta, você falou na quarta, não tenho culpa. Foi bem. Bom, nós tivemos 20 acertadores na sexta-feira. Aliás, teve um espertinho, esqueci o nome dele aqui, eu tava tentando. Ele apagou o palpite dele. Sábado, 6h46, 2-0 Ponte. Sem vergonhar, você quer mentir pra mentiroso, meu irmão? Eu tenho cara de tonto, jeito de tonto, perfil de tonto, conta bancária de, mas não sou tonto, não. É tonto, não. Não, ontem eu não nasci. Essa foi Vamos lá, eu preciso... Fábio Chaib, você que não está aqui, eu coloquei o nome, não está na ordem alfabética, tá? Um número de 1 a 20. Cada ouvinte que acertou tá com o número na frente. Fábio Chaib tá lá em Itu, tá lá no Principado. No Principado. Ele não viu nada. Fábio Chaib, por favor, um número de 1 a 20. Para homenagear a torcida Ponte Pretana, que foi o 12º jogador nesta conquista, número 12. Belo sorteio. 12. Foi legal. Jonas Carneiro, final do telefone 7507. Jonas Carneiro, você ganhou R$200 de voucher no Giovanetti. A gente vai entrar em contato com você para saber, para te passar as informações de como tirar o voucher. É aqui na sede da IPTV, a gente entra em contato. Boa, Jonas, beba com moderação. Prazer, moderação. Hoje ele tá... Hoje eu tô irritando, daquele jeito. Dormi com o Bozo, Carlão. Engraçadinho. Sábado à noite foi aonde, hein, Zé? Sábado à noite. Trampou, Fabião. Teatro Castro Mendes, tava trabalhando, cara. Ó, o doutor João Machado tá aqui, ó, mandando foto também com a galera. João Machado e Frederico. Cara, olha a foto que ele mandou
Dá pra ver a galera lá. Que lindo, aquele Você tem que multidão, enquadrar, velho. cara, legal. Aliás, estão perguntando aqui sobre a premiação. Cara, a CBF ainda não passou Parece nada, que vai né? divulgar, né? Vai Parece divulgar que em vai ter breve. alguma- Mas será que o elenco vai? Ela vai, né? Ah, não sei, a galera já o saiu Elvis de tinha que ter férias, né? levantado essa taça, hein, meu? Eu acho eu acho não, a premiação ou a homenagem, ela acontece também no mesmo dia da Série A, né? A CBF faz aquele evento no Rio de Janeiro. Ah, sim, Série A, verdade. Série B, Série A. Agora, Sim. pra torcida, eu não sei se vai ter esse tipo Não, beleza, mas o Elvis vai estar lá pra nessa receber o troféu. na CBF, provavelmente. Ah, tem que estar lá. Provavelmente. Bom, o Nilson Belisário já fez o sinal de que acabou. Parabéns, Ponte Preta, pelo Valeu. título da Série C. O programa de hoje especial pra Macaca. Amanhã tem mais Arena, a gente fala de Campeonato Brasileiro, fala de Guarani, a gente fala de outros tem Galo assuntos. doido. Amanhã tem o Galo doido pela Sul-Americana. Obrigado a todos que acompanharam no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Ótima semana pra todo mundo! Vai. Ponte Preta.